Aproveitaram bem o feriado prolongado, descansaram, voltaram assim cheios de gás. Ah, meu Deus, começou uma serra elétrica aqui agora. Vou ver sem noção demais, gente. Redação, que redação da semana passada, foi entregue semana passada, ô Isis? Qual o tema da redação? Ou redação que, se for a redação que você entregou na semana passada, ela ainda não foi corrigida mesmo, não. É no mínimo uma semana para voltar. Christian está animado, isso é bom. Gente, é sério, começou uma serra agora, bem no meio da aula. Vocês estão ouvindo? Caramba! Nossa, aqui parece que está dentro de casa, do jeito que está aqui. Meu divino Pai Eterno. Eu acho que era do meu apartamento do lado. Eu vou lá falar, olha, eu vou falar, os queridos, as pessoas trabalham dentro de casa em época de pandemia, seus sem noção. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Bom, enfim, parou momentaneamente. Tem gente trabalhando aqui, ó. O pior é que assim, os apartamentos aqui são. Tem apartamento demais, eu não sei se está vindo de cima, se é do lado, se é de baixo. Ave Maria. Ah, Roberto também não gostou, não, tá aqui olhando para mim aqui. Bom, meus queridos. Ah, voltou o teco-teco. Ai, vamos ter que sublimar, né? Vamos ter que sublimar para poder dar aula, senão. Ai, ai, ai. Oi, galera. Bom, vamos lembrar então. Hoje vocês entregaram ou estão entregando, né? A redação a respeito da depressão, da depressão entre jovens, certo? E aí, eu falei para vocês que hoje a gente faria a aula sobre o, o Rede de Ódio, né? Anunciei essa aula não sei quantas vezes, falei para vocês, quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus, tarará, tarará, tarará. Então, chegou a hora, né, do Rede de Ódio, espero que todos tenham visto, para que possam contribuir, né? Inclusive, né, o João já começou a colocar aqui, que adorou o filme, muito bom, certo? Eu queria até ouvir um pouquinho de vocês antes da gente começar. E lembrando, como é que eu vou falar, né? Junto com essa serra, gente? Aí, aí tá parecendo um teco-teco, né? Aqui tá parecendo uma turbina. Meu Deus do céu. Mas enfim, quem mais viu? Quem assim, quem queria saber mais comentários de vocês aí relativos ao filme, antes da gente começar, antes de eu começar a falar. E lembrando que a gente vai usar o Rede de Ódio para começar a falar sobre os outros gêneros, né? Lembra que eu falei para vocês que agora em setembro a gente ia para outros gêneros, outros modelos de vestibular, né? E que isso ia ser bacana até para mesmo para você que só vai fazer o Enem, uma vez que a questão de característica de gênero, característica de discurso, costuma cair inclusive na primeira, né, etapa, na prova objetiva
né, do Enem, tá certo? Beleza? Então tá, vamos mais aí, gente. Eu queria um comentáriozinho breve sobre breve mesmo. Aqui, ó. Ele levanta discussões muito boas sobre tecnologia na política, bots, deepfakes, né? E a gente nem sabe lidar com isso, exatamente. Né? Gente, essa questão no saber lidar com essas ferramentas, né? Isso é muito interessante, porque esse tipo de coisa, esse tipo de campanha, esse tipo de ferramenta de fake news e etc, etc, isso é uma coisa muito nova para a gente. Nós ainda estamos tentando entender como que isso é possível, porque a ideia de news para a gente, de notícias, sempre teve muito voltada para a ideia. Se está na notícia, se está na mídia, é verdade. A gente começou a inverter isso, né? Um grupo significativo das pessoas passaram a acreditar muito mais em fake news do que nas notícias de verdade, sabe? Então, você começa a perceber os desdobramentos. E isso tem muito a ver com essa questão de você querer, de você acreditar naquilo que você deseja acreditar, né? De você acreditar naquelas notícias, naqueles discursos que reforçam aquilo que você já pensa. E é algo que tornou-se potencializado, né, nessa era digital em que a verdade vai estar, né, vai transitar pela internet, né? Ah, levanta discussões muito boas. Alguém mais te colocar? Adorei o filme também. Poucos filmes conseguem surpreender. Assim, o que eu acho mais impactante no Rede de Ódio não é nem mesmo o tanto que ele é surpreendente, porque realmente as coisas vão acontecendo de uma forma que você vai falando, caramba, né? Cada viés ali tem um impacto. Só que é interessante observar que as consequências de tudo o que acontece são consequências que a gente vê acontecendo no mundo de hoje. Certo? É claro que o filme coloca isso num patamar de tragédias que acontecem, só que essas tragédias, gente, esses extremistas que invadem, por exemplo, uma loja de produtos judeus e saem matando o povo, certo? Ou esses meninos que saem matando gente nas escolas, principalmente em países como os Estados Unidos, e quando você vai ver, procurar no computador desses moleques, sempre tem ali uma coisa de extremismo de alguma forma, né? Alguma forma de extremismo nacionalista, de extremismo armamentista, de extremismo de neonazismo, certo? Então, quer dizer, por mais trágico que aquele desdobramento pareça ser, ele, na verdade, o filme ele tem uma tese. Ele vai mostrando como que aquelas atitudes, a princípio, é, inofensivas ou supostamente inofensivas, podem acarretar num montante de situações que vão trazer que vai trazer uma verdadeira destruição, certo? Mais do que surpreendente até, eu acho o filme muito perturbador, muito assustador, porque ele é muito baseado no que a gente está vivendo hoje, né? Então, tá. Mais alguém quer fazer algum comentário antes da gente iniciar oficialmente? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Eu espero que não tenham sido só essas pessoas que falaram que gostaram do filme e comentaram alguma coisa aqui, que tenham visto, né? Espero só isso. Não é mesmo? Então tá, meninos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a vou começar fazendo. Eu já tinha mostrado o trailer para vocês, mas às vezes alguém não estava, alguém não viu o filme, não viu o filme, alguém não se lembra do trailer, né? Vou começar mostrando o trailer para vocês, para ele ser o ponto de partida, e aí já vou compartilhar com vocês o materialzinho que eu preparei para essa aula. Claro que tem materialzinho. Vamos lá, então. Just... Wujku, ciociu, wasza pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. Brawo. Dzięki. I dodaj mnie do znajomych.
Pewnie, to wyślij mi zaproszenie. Już to zrobiłem. 7 lat temu. Weź tak ładnie ubrał. A jak się wyperfumował? No ale ambicji mu nie odmówisz. Kurczę, chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi. 2 tygodnie temu złożyłem do państwa firmy CV i chciałbym się dowiedzieć, na czym stoję. Rozumiem. Nic nie szkodzi. Życzę pięknego dnia. Do widzenia. Tomasz Giemza. Studiuję prawo i jestem na stażu w moderowaniu social media. Beata Santorska. Wiem, kim pani jest. Masz trudny miesiąc. Gdzie pracujesz? W internetach. Fala hejtu, gdy na mnie spadła, to ile ludzi się ode mnie odwróciło w tym moim życiu. Będzie premia. Dobra robota. Znajdźmy jego czułe punkty. Nasz to Bala. Przez lata jeździliśmy do jego miejscowości na wakacje. Wbijaj do nas, potrzebujemy młodych ludzi. Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie. Siły ciemności zagrażają Europie. Niszczenie wizerunków firm, osób prywatnych. Uwielbiam. Nie dam rady. Co dalej? Chcę kontynuować. Nadszedł dzień sądu. Obiecujesz? Obiecuję cię. Jakieś hasło wymyśl. Prawda jest najważniejsza. Dzisiaj mamy do czynienia z inwazją. Zaplanowaną, zorganizowaną inwazją. Potrzeba wielkich ludzi, wielkich czynów. Nie damy się internetowym trollom i hejterom. Gabrysia nie chce mieć z sobą kontakt. Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim. Rozumiesz mnie? Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy. Mógłbym. Ale po co? Vamos lá então, meninos. Alguém colocou mais coisa ali. Professor, o que o senhor respondeu sobre a minha redação não ter sido corrigida? Desculpa, minha internet falhou. Qual redação, Isis? A redação que foi entregue na semana passada, que você entregou na semana passada? Se for a redação que você entregou na semana passada, ainda não voltou porque hoje faz só uma semana, né? Ela deve chegar aí no máximo até amanhã. Eles têm em torno de 7 a 8 dias para corrigir o pacote, tá bom? Então, vamos lá. Meninos, então, hey ho, let's go. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero focar numa parte desse trailer que, para mim, vocês vão ver aí na minha análise, que eu vou dar muita importância para essa questão. A cena em que ele se altera, né? Na verdade, está acontecendo com a cena e aparece a voz dele falando que apenas um erro e você já perde tudo, né? Tá, tem mais uma pergunta aqui, eu vou responder essa e depois, gente, vamos focar aqui, porque senão, né? Senão eu vou começar um raciocínio aqui, eu tenho que parar toda hora por causa do chat. Eu vou estabelecer um dia para entrega das redações atrasadas. Eu tinha até falado para vocês na semana que vem, né? Na semana passada, né? Eu estou deixando chegar um número um pouco maior, né? Provavelmente na redação que vocês vão me entregar na semana que vem, que é essa que eu vou passar hoje, e aí na semana que vem eu vou estabelecer o dia de você poder entregar as redações que ficaram atrasadas do semestre, tá bom? Beleza? Eu não estou esquecendo não, tá bom? Mas aí na semana que vem eu falo para vocês. Se semana que vem eu por acaso esquecer de falar, mas eu não vou esquecer, porque eu vou anotar aqui direitinho, certo? Aí vocês me lembrem, professor, você ficou de marcar a data para quem não tinha entregue as redações ainda poder entregar, beleza? Então agora vamos lá. Então tá, meninos, quero focar nessa questão daquele momento em que ele fala, né, sobre assim, um erro e você não tem mais nada, você não é nada, né? Essas pessoas acham que você é ninguém,
né? E eu não vou aceitar ser tratado assim. Eu não sou um ninguém. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a natureza, porque assim, esse filme ele é tão bem sucedido e ele está repercutindo tanto, né? Tá todo mundo falando que o filme, né, tem que ganhar o Oscar de filme estrangeiro, né? Que o Maciej Muzialowski, que faz o Thomas, devia concorrer ao Oscar de melhor ator, né? Isso num filme polonês, né? Mas que fez tanto, tá impactando tanto, né? Que tá repercutindo isso o mundo afora. E o filme só é bem sucedido assim, gente, por conta do personagem principal. Se fosse um ator menos bom, menos convincente, esse filme não teria a força, não teria o impacto que ele tem, certo? Porque o filme centra no Thomas, né? O filme é centrado nas ambições, nas obsessões e nas frustrações do Thomas. É a partir desse sentimento de frustração, esse recalque, para usar uma palavra da moda, certo? Esse ressentimento que ele vai criando, né, porque ele acha que a sociedade não o reconhece como ele acha que ele merecia ser reconhecido. É a partir disso que vai brotar tudo que esse cara vai fazer. E aí, né, até um texto que eu vou compartilhar com vocês da Isabela Boscov, que é a crítica de cinema da Veja, né, em que ela, né, uma das coisas mais assustadoras para ela sobre o filme é quando você entende a natureza desse tipo de motivação que faz um Thomas desse existir, a gente fica imaginando a quantidade de Thomas que existem no mundo. E o estrago que pessoas como essa, movidas por esse tipo de sentimento, por esse tipo de ressentimento, por esse tipo de frustração, né, o que esses caras podem, né, produzir no mundo digital, certo? Alguém comentou aqui que achei legal porque ele constrói o personagem, mostra a personalidade dele a fundo. E isso tem a ver, João, com o fato de nós não termos aqui uma estrutura, uma construção, que eu vou chamar para vocês aqui de maniqueísta, tá bom? Mas antes de fazer essas pontuações, eu queria só pensar que vocês coloquem essa coisa na ideia. O fruto do ressentimento, o fruto desse recalque social, o fruto dessa frustração de pessoas que acreditam que não são reconhecidas como deveriam ou supostamente deveriam ser, certo? E as consequências desse tipo de sentimento. Quero que você tenha isso em mente, porque essa é uma das bases, né, para entender esse filme. Tá. E a questão do aprofundamento da personagem, a construção da personagem, tem a ver com isso que eu acabei de falar, né, com a questão do filme não ser maniqueísta. E a gente vai falar disso já já. Mas antes, então, vamos aqui pegar o início, né, do materialzinho. Tchau, temos lá, né? Rede de Ódio, um filme polonês, lançado agora em 2020, certo? Desse diretor que tem outros filmes excelentes, tá, gente? Inclusive um que concorreu ao Oscar de 2020, né, que é um filme de 2019, que concorreu em 2020, chamado Corpus Christi. Muito bacana o filme, muito bacana. Corpus Christi, né, como no feriado, né, Corpo de Cristo. E ele tem o primeiro filme dele que também é extremamente interessante e que também pega essa coisa do Zeitgeist. Lembra da expressão Zeitgeist que a gente usou na semana passada? Certo? Ele tem sido um diretor que tem trabalhado muito com essa ideia do Zeitgeist, com esse espírito da nossa época, certo? Que é um filme dele chamado Sala do Suicídio, certo? A Sala do Suicídio. É outro filme difícil de achar, certo? Eu assisti esse filme numa mostra de cinema no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Nunca baixei ele, não sei onde ele tem, mas procura depois. A Sala do Suicídio desse diretor aqui, ó, Giancomazzi ou Giancomazzi, como vai aparecer, né, com uma soletração diferente, dependendo se tiver em polonês ou se tiver ocidentalizado ali, certo? Mas também é outro filme interessante demais de discutir,
né, e que também tem tudo a ver com essa questão do zeitgeist, que eu tenho falado para vocês com certa frequência. Então, meninos, olha só. Eu não estou aparecendo para vocês aí, né? Alguém bota no chat para mim, ou então fala no microfone. Eu estou aparecendo para vocês, sim ou não? Sim, 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 sim. Ah, não estou aparecendo só para mim. Eu não estou aparecendo só para mim. Então vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo. Beleza. Ok. Então, né, rede de ódio, né, o nome em polonês é Hatzier, né, que seria hater, né, the hater, aquele que odeia, certo? Até uma expressão que a gente usa hoje na internet, né, os haters. A gente usa esse estrangeirismo, né, para falar exatamente desses caras que fazem o que o Tomás faz, né? Só que, assim, a grande maioria desses haters na internet, eles são, na verdade, massa de manobra. Existe, na verdade, toda uma empresa por trás, com os Thomas trabalhando, criando bots, criando perfis falsos para disseminar uma notícia, e aí aquele sujeito que se vê representado naquele tipo de ódio, naquele tipo de preconceito, naquele tipo de discurso, vai criar coragem de se manifestar e outros vão sair do esgoto para se juntarem nas redes sociais, certo? Mas são a massa de manobra de um discurso que é preparado primeiro, né, inclusive por agências de relações públicas e agências de publicidade, como é que aparece no filme e na qual o Thomas começa a trabalhar, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte. Essa primeira parte eu peguei de um canal que fez uma resenha, eu só peguei a sinopse, certo? Porque eu quis escrever meu próprio texto, mas assim, só para iniciar. Bom, primeiro, gente, até para você entender o que é uma sinopse. Sinopse, né? Caso algum dia você encontre num vestibular ou mesmo no Enem uma questão em que o texto base seja uma sinopse, você precisa entender o seguinte: a sinopse ela tem uma função de linguagem, que é uma função referencial. Ou seja, ela existe para informar o leitor com uma característica do discurso. Um discurso objetivo e um discurso sucinto. Beleza? Então, o que a sinopse faz? Vai informar, relatar, passar informações a respeito de algo, geralmente de um produto cultural, um filme, né, um livro, enfim, né, uma série. Então, ela vai fazer um resumo, tá certo? Ela vai fazer um resumo que não tem opinião. A sinopse não tem opinião. A sinopse ela tem função meramente referencial. Me conta uma coisa, vocês já estudaram funções da linguagem? Função referencial, função apelativa, função emotiva? Esse ano? Hein, gente? Vocês já estudaram funções da linguagem, função apelativa, função metalinguística, função fática, função referencial. Vocês já estudaram esse ano? Já vimos por cima. Vocês tiveram aula disso, tipo assim, o elemento da comunicação, emissor, receptor, referente, código, talalá, talalá, talalá. Tá. Se a linguagem está ligada ao emissor, você tem a função emotiva, que vai ressaltar o aspecto. Não teve isso? Tá. Quem falou sobre isso para vocês foi quem? Foi o Fábio? Foi professor de inglês? Tá, vou ver com o Fábio depois, então, quando é que ele vai dar isso para vocês, que isso é super importante. Então, pois é, né, igual eu tô falando aqui. Se você entende, por exemplo, que um livro,
que um texto tem uma função referencial, você já vai entender que esse texto ele tem como principal objetivo, como a linguagem tem o objetivo de quê? De passar informação, de passar fatos. Ele não tem a intenção de passar opiniões. Por isso a função é referencial. A sinopse tem função referencial. Então, a sinopse é diferente da resenha. A resenha, gente, é um texto que mistura a sinopse de algo com um texto de opinião. A gente vai ver já, daqui a pouquinho. Raul, resenha, sinopse, já caiu em vestibulares por aí? Já, e não foram poucas vezes que caiu, por exemplo, na Unicamp. Tá certo? Para vocês terem aí só uma ideia de que gêneros, quando você sai do modelo Enem, gente, você tem uma possibilidade muito grande, né, de outros gêneros, de outras funções de linguagem serem questionadas. Então é bom, isso aqui vai só ampliar o conhecimento de vocês. Então tá. Aí tem a sinopse do Rede de Ódio. Sinopses, às vezes, descrevem a essência do filme, às vezes se detêm apenas ao pontapé inicial da história. Rede de Ódio foi algumas vezes descrito como a história de um rapaz ambicioso que se divide eticamente entre o trabalho que precisa fazer, como um hater na internet, e a tentativa de impressionar a família da mulher por quem nutre sentimentos. Nem essa descrição, nem sinopse alguma que li, faz jus à Rede de Ódio. Um filme que usa essa premissa, esse pontapé, para falar de situações muito mais complexas e perigosas do que um dilema moral entre trabalho e relacionamento. Aqui eu já começo concordando muito, por isso que eu selecionei esse trecho, né, da resenha do canal Tech. Por quê? Realmente, a premissa, essa coisa dele ser apaixonado pela Gabi e ele ser ambicioso, e ele estar naquele dilema entre ética e conquistar a Gabi, isso aí é um pontapézinho de nada que é, na verdade, realmente apenas a premissa para o filme trabalhar com as questões que ele quer trabalhar. Tá certo? Essa história de amor e ódio andando de mãos dadas, né, incorporadas na mesma pessoa, ganha tantos desdobramentos, camadas e profundidade que o filme todo se torna muito maior do que qualquer descrição simplificada poderia dar a entender. Então, beleza, né, essa introdução para falar do que a gente vai chamar aqui, gente, de texto e subtexto. O texto, aparentemente, do filme, está trabalhando com a história desse rapaz que perdeu, né, que foi expulso da faculdade, que nunca teve muitas oportunidades e quando teve, perdeu essa oportunidade. Esse rapaz que tem uma certa devoção, eu vou chamar de obsessão, por uma menina de família rica, certo? E que vê nessa ambição dele de ser bem-sucedido a oportunidade de sê-lo usando a internet, né? Então você teria essa questão básica, esse texto inicial. Só que, quando eu estava falando para vocês de ressentimentos, de frustrações e de como isso vai mover essa mola, né, essa engrenagem desse mundo novo que acontece nas redes sociais, né, aí nós estamos falando do subtexto. E o filme é muito mais o subtexto dele, muito mais o que está nas entrelinhas do que o que está exposto, tá certo? Então, aí, uma coisa que eu falei para vocês, que era um dos grandes acertos do filme, era ele não ser maniqueísta, né? Olha só, o grande acerto do filme, não ser maniqueísta. O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é essa divisão entre bem e mal, né? Gente, a sociedade de hoje, a gente tem feito demais isso, né? A divisão entre o bem e o mal, a divisão entre o certo e o errado. A gente faz isso demais e acho que as redes sociais, elas, por conta desse momento de polarização que a gente vive já há alguns anos, isso acabou se tornando mais evidente, né? Quem é bom, quem é ruim, quem é certo, quem é errado, quem é esquerda, quem é direita, quem é não sei o quê, né? Então, quer dizer, o grande acerto do filme é não ser maniqueísta. Você tem essa figura central, que é o Tomek, né? Tomek é uma forma, tipo, diminutiva de Tomás, tá certo? Não é que ele tem... Porque tem hora que chama de Thomas, tem hora que chama de Tomek. Ele chama Thomas ou Tomek. Tomek é o Chico do Francisco, tá bom? Seria mais ou menos isso. Então, esse conceito de bem e mal, para pensar no Tomek, é muito difícil.
certo? Porque você percebe que ele é capaz de muito mais, né, do que simplesmente ser bom e mal. Existem muitas áreas cinzentas e é isso que é interessante observar. Porque o momento que a gente vive, gente, é um momento de muitas áreas cinzentas. Um momento de muita coisa que não é nem preto nem branco. Certo? Então eu coloquei aí para vocês, ó, o grande acerto do filme, não ser maniqueísta. O conceito de bem e mal não é absoluto. E há tantas áreas cinzentas no mundo contemporâneo que definir isso é muitas vezes resultado de uma radicalização típica das redes sociais. Certo? Então, nas redes sociais, você vai ter esse bem e mal, certo e errado, potencializado. Essa polarização potencializada. Onde que o filme acerta muito? Fazendo com que o personagem que carrega a história não seja essa coisa preto no branco. Não seja essa coisa maniqueísta. Tá certo? Tem hora que você fica com dó do Thomas. Tem hora que você quer matar ele. Tem hora que você chega a torcer para ele. E é louco a gente pensar. Agora, por que a gente torce para ele? Porque a gente vê, no fundo ali, algumas coisas com as quais a gente talvez se identifique. A vontade de vencer, né? Ou a frustração de ser considerado, né, uma ralé por aqueles que detêm, né, privilégios e tudo mais. Certo? Então, a nossa mistura de sentimentos em relação ao personagem indica o tanto que ele é complexo, o tanto que ele é profundo. E mostra que ele não é o quê? Que não é uma criação maniqueísta. Gente, um segundo, porque eu esqueci de dar um petisco para o Roberto e ele já está fazendo o alongamento que indica que ele quer passear. Isso demonstra que ele está entediado. Então, eu preciso ir lá dar um petisco para ele. Apenas um minuto. Vou te dar aqui o... Peraí. Vem pegar uma aguinha também. Esse calor desértico de Goiânia, né, gente? Que coisa mais doida, tá? É louco. O João estava falando aqui, ótimo ator também, né? Nossa Senhora. A gente acaba, né? A gente acaba criando uma empatia por ele, exatamente. Beleza. Então tá. E aqui, gente, eu fiz um comentáriozinho depois que eu falei essa questão das áreas cinzentas e do filme ser bem sucedido nessa coisa de não ser maniqueísta, né? As pessoas geralmente, e como que as redes sociais, elas vão ser 8 ou 80, simplesmente não relativizando nada e pegando para bater mesmo ou para exaltar. Então, por exemplo, você pega essa questão das pessoas furando a quarentena. Tem até um perfil no Twitter, né, que chama Goianos Furando a Quarentena. Eles ficam caçando nos perfis, nas redes sociais de várias pessoas, nos stories, nas postagens, né, de fotos e tudo mais, para ver se... E aí jogam isso lá nesse perfil do Twitter, e aí, gente, vira um desfile de ódio. Eu estou falando disso porque eu fui vítima disso. Como assim, Raul? Você estava furando a quarentena, Raul? Não, pior que não era nem isso. Um menino conhecido postou nos stories dele uma festa que a gente fez na casa de uns amigos nossos, uma festa junina, no ano passado. E que a gente fez
quadrilha e fez tudo e tal, e tinha umas 40, 50 pessoas, todo mundo, né, postou exatamente um story do ano passado, e como ele pegou para adaptar lá na moldura lá do story dele, né, ele não apareceu, a imagem ficou maior e não apareceu o que a postagem original, que era do meu amigo, que era dono dessa casa, tinha colocado, TBT de 2019. Então, apareceu nos stories desse menino, né, lá isso aí, essa festa, e logo depois nos stories dele, ele, numa outra festa, certo? Uma festa junina, na qual ele realmente estava, nesse ano de 2020. Então, o povo lá denunciou lá, esse povo lá, ou achou isso lá, e desceram a lenha. Não, teve até gente conhecida minha, certo? Que colocou lá nos comentários: nossa, algumas dessas pessoas são meus amigos, que decepção, meu Deus, não sei o quê. Aí nós fomos a forra, né? Um amigo meu, dono da casa, entrou com uma denúncia por difamação, certo? A página foi suspensa 1 mês, certo? E a gente, fomos em cada um que tinha comentado, fala, vocês ficam falando que vocês são anti-fake news e não sei o quê, papapá, vocês falaram até coisas do tipo, né? Ei, Corona, faz o seu trabalho, Corona. Até isso, quase que assim, tivesse desejando a nossa morte, sem saber que isso aí não aconteceu esse ano, que isso aí aconteceu no ano passado. Certo? Então, você vê que as pessoas, elas são muito facilmente levadas, gente, pelo que acontece, pelo que está nas redes sociais. E muitas vezes pessoas que têm esse discurso de, nossa, cuidado com fake news, fake news, né, tem feito esse tipo de coisa horrível que está acontecendo no Brasil e no mundo, e de repente essas mesmas pessoas estavam ali xingando todo mundo que estava numa festa do ano passado. Certo? Então, é muito complicada essa questão. E para além dessa questão dessa coisa radical, né, que você vê que é inflamada pelas redes sociais, existe uma coisa que é muito interessante, que é essa necessidade de julgar mesmo, né, gente? Tipo assim, eu tenho tentado, né, apesar de estarmos indo para 6 meses, né, de quarentena, eu tenho tentado, de todas as formas possíveis e imagináveis, né, me proteger e proteger principalmente meus pais, que são idosos. Só que, assim, eu não consigo, eu moro sozinho, eu moro em Roberto. Eu não consigo ficar 6 meses dentro de casa. Então, obviamente, que eu acho que ir para bar, ir para boate, igual tem gente indo, ir para festa clandestina não sei onde, isso é irresponsabilidade. Mas, assim, já aconteceu, por exemplo, não, reuniu eu, fulano e Beltrano e Ciclana. Vocês estão quietos tem 2 semanas? Estamos. Vamos, então, combinar para daqui, né, quando ficar 14 dias, vamos encontrar nós 3 para a gente se ver na casa de alguém e tudo mais, certo? Sim. Agora, aí depois fica mais 2 semanas. Aí o que eu faço? Nesse dia em que eu vou ver alguém à tarde, eu de manhã vou nos meus pais, tendo ficado já 14 dias sem ver nada, nem ninguém, nem a luz do sol, que eu estava até verde, certo? E aí vejo, né, os amigos selecionados ali, e fico mais 2 semanas sem ver ninguém, certo? Então, agora, eu estou fazendo assim. Eu tenho alguns pouquíssimos amigos que simplesmente não têm encontrado ninguém. Tem uma amiga minha que ela não vai encontrar mais, mas ela mora com a mãe. Ela mora com a mãe, mora com o irmão, certo? Então, para ela já é mais complicado. E ela mora numa casa deliciosa, que tem piscina, que tem rede. Então, deve ser mais gostoso ficar na casa dela do que num apartamento pequenininho igual o meu. Né? Mas eu tenho pessoas que eu conheço, até amigos, assim, que já estão saindo, que estão por aí, indo para a praia, certo? Viajando. E eu cansei de falar, assim, tá, gente, será que a essa altura do campeonato eu posso fazer esse discurso de cancelamento e de tudo quanto é coisa? As pessoas têm um limite de saúde mental também, né? As pessoas têm um limite de saúde mental. Então, na verdade, estou usando esse exemplo só para mostrar como que, né, existe uma tendência
de radicalização em tudo que é colocado na internet. E que sempre separa as coisas entre quem é o certinho, quem é o erradinho, quem é o bom, quem é o mal, quem está do lado certo, quem está do lado errado. E que isso é muito relativo, é muito cinza, e que o filme trabalha isso muito bem, né, ao abordar as coisas da maneira como ele aborda, tá certo? Então, beleza, não é, portanto, um filme maniqueísta. Aí eu coloquei aqui, ó, A Origem do Mal. Por quê? É maniqueísta? Não. Mas o que o Tomek faz é um mal? Claro. Agora, de onde vem isso? De onde vem isso? Ele é só mal? Não. Mas o que ele faz é do mal? Claro. Agora, de onde vem isso? Aí vai entrar naquilo que a gente começou falando um pouco mais cedo, quando está falando sobre a questão as questões pessoais que vão incitar essas ações que vão ter efeitos e impactos no coletivo, certo? Roberto, você já conseguiu tirar aquele negócio apertado lá dentro da bolinha? Meu Deus do céu. Tá, agora vai esperar, tá? Só daqui uns 40 minutos. Vai lá. Então temos aqui Tomás, ou Tomek, um rapaz ambicioso, mas de origem humilde, ele veio do interior, né? É expulso da faculdade de Direito por plágio. Tá, então é interessante observar essa relação. O Thomas, ele saiu da cidade pequena, ele tinha uma fazenda, né? A família dele parece uma família meio disfuncional, ele tinha uma fazenda, e ele, por esforço próprio, acabou conseguindo ir para a capital, né? Para Varsóvia, para cursar direito. Só que ele não tinha condição de pagar isso. Então, vai ser a família, né, lá da Gabi que vai ser meio que a benfeitora dele, que vai pagar a faculdade dele. Então, tá. Mas aí, olha só o que acontece. Esse rapaz que veio, né, do nada, entre aspas, e que, de repente, consegue, pelo esforço dele, pela ajuda de outros, consegue, de repente, um caminho para ter uma oportunidade para ser bem-sucedido. Você percebe que já tem algo de disfuncional no Thomas quando ele, na própria faculdade de Direito, ele vai ser expulso por plágio, né? Quer dizer, você já percebe que é um cara para quem as regras, para quem a ética, para quem as questões, talvez até de moralidade, são muito relativas. Certo? O fato, quer dizer, ele ser expulso da faculdade das leis por um ato que é ilegal, e sendo a faculdade algo que é tão importante para ele, e ele ter se arriscado ainda assim, você percebe que já existe ali no cerne da personalidade do Thomas uma tendência àquilo que não é ético. Certo? Então, beleza. Isso representa para o protagonista a possibilidade de enterrar seus grandes planos, de criar uma nova identidade e ser reconhecido por aqueles que ele próprio parece acreditar serem melhores que ele. Ele acredita, de certa forma, que a Gabi, que os amigos da Gabi, que a família da Gabi sejam melhores que ele. Por isso que ele quer ser igual, por isso que ele quer fazer parte. Certo? Por quê? Porque eles são o que ele não é, eles têm o que ele não tem, certo? E você percebe, né, na forma como ele deixa sutil, deixa quase que silencioso esse ressentimento, em cenas como a que aparece no trailer, quando depois do jantar lá com a família da Gabi, ele sente que ele é um estranho no ninho. Ele sente que, por mais que aquela família ajude ele financeiramente com a escola, né, com a universidade, ou que o receba para jantar, ele sente que ele não é visto como um deles. Ele tanto sente isso que ele deixa lá um outro celular extra gravando para ver o que eles estão falando dele. Certo? De tanto que ele já se sente um rejeitado. Certo? E a maneira como ele deixa isso pouco explícito, né?
quando, por exemplo, a menina vai levá-lo até a porta, e aí ele fala para ela, tá, depois, não sei o que, tá lá, ela fala para ele, né? Fala, a gente devia ser amigos lá nas redes do Facebook. Aí ela fala, depois me adiciona lá. Aí ele, eu já te adicionei há 7 anos. Então, realmente, essa ideia da Gabi não aceitá-lo, né, como amigo no Facebook, mostra que a Gabi não acredita que ele seja né, do grupo dela, não seja como ela, certo? Então, aqui você vai começando a perceber que sim, existe o recalque, que sim, existe uma tendência, né? Uma tendência que se mostra, por exemplo, quando ele, né, vai cometer plágio dentro da própria faculdade de Direito, certo? Mas, ao mesmo tempo, o filme já vai te dando a possibilidade de entender que existem algumas razões dentro da maneira como ele vai ser tratado por aquele grupo que ele tanto idolatra, que ele quer tanto fazer parte, certo? Que essas razões fazem com que ele realmente se sinta rejeitado e que esse ressentimento passe a realmente ter algum tipo de origem, algum tipo de base, né? Então, essa cena é muito significativa por isso. Então, beleza. Esse nicho, esse grupo, né, representado pela família de Gabi, certo? Kozurska, uma coisa assim. Depois, mais embaixo, eu coloquei o nome da família. O seu interesse romântico. Por que eu coloquei aqui, gente, romântico entre aspas? O Thomas, eu não vejo o Thomas como alguém que consiga ser romântico. O Thomas, ele estabelece a relação das coisas da vida dele entre conseguir as coisas ou não. Ele vê a Gabi como um grande desafio. Viver a vida dela, fazer parte da vida dela, ter ela. Então, é muito mais para mim uma questão de posse do que propriamente de capacidade de ter empatia, porque o Thomas, ele demonstra pouca capacidade de empatia, o que o aproxima de um sociopata. Tá certo? Beleza? Mas ele tem essa fixação nessa menina. Talvez pelo que ela represente, talvez por desde pequenos, que eles se conhecem desde pequenos, ele olhar para ela e ver aquela menina bonita, rica, de uma família esclarecida, de elite, que mora na capital, e ele ser aquele menino de uma família disfuncional, que mora na fazenda e que nunca vai poder ser ou ter aquilo que ela é e tem. Né? Então, ela vira uma fixação dele. Um grupo de pessoas, né? A família dela é um grupo de pessoas sofisticadas e muitas vezes arrogantes e afetadas, o que vai ser demonstrado nessa hora em que, por mais que o Thomas esteja errado em ter deixado aquele celular lá gravando, o fato é que, quando ele sai, eles vão ser extremamente irônicos e malvados em relação a ele. Falando da roupa dele, do perfume dele, com ironia, com deboche, certo? Então, ali, aquela suposta família perfeita de gente liberal, de gente que ajuda estudantes pobres a vencer na vida, esse castelinho, ele é meio destruído. No fundo, na verdade, são pessoas extremamente elitistas, inclusive socialmente, que veem outras pessoas que não têm a mesma origem ou o mesmo estilo de vida como inferiores, como motivo de deboche. E isso também é outra coisa muito inteligente do filme. Mostrar que os supostamente do bem não são tão do bem assim, né? Porque apresentam também muitas falhas, como essa família, tá certo? E muitas vezes arrogantes, afetados, que ajudam a manter os estudos do protagonista, né? Com vergonha de sua expulsão e principalmente de como ela pode representar o fim de suas chances de ser aceito por aquela elite que zomba dele em sua ausência, Tomás esconde o fato. Ele não conta, inclusive fala muito, ele até fala que estava se adaptando, né? E tinha muitos desafios, mas que ele gostava desses desafios na faculdade e tal, e tal, e tal. Certo? Então, o Thomas esconde o fato. Nesse momento, já temos duas situações interessantes que antecipam o caráter amoral do personagem, né? Do personagem ou da personagem. Então, como eu tinha falado antes, o plágio que ele esperava não ser descoberto, dentro de uma faculdade de Direito, o cara
cometer plágio e ainda esperar não ser descoberto, certo? Então, o caráter meio que é moral. A obsessão com a família, que representa o estilo de vida que ele deseja possuir, no sentido de posse mesmo, ao ponto de ele deixar um aparelho gravando a conversa da família quando ele sai da casa deles após um jantar. Certo? Então, aqui nós temos aqui duas características que já antecipam quem é o Thomas e as ambições dele e as frustrações dele. E aí nós temos essa fórmula. A moralidade mais obsessão mais recalque é igual a ressentimento. Certo? Então, aqui o que nós estamos fazendo? Buscando nesse personagem, nesse protagonista, a origem das ações que vão levar ao que vai acontecer. Tá certo? E essas ações, elas passam por todo esse processo que a gente viu aí. Interessante observar, gente. O filme ele é inteligente ao mostrar que não é só porque ele é ambicioso, só porque ele é amoral, só porque... Não, certo? Ele vai ser maltratado pela vida também, inclusive pelas pessoas que numa hora o ajudam e na outra hora estão ridicularizando ele. Tá certo? Então, o filme tem essa esperteza, essa inteligência de não fazer nem vítimas e nem heróis. Certo? Nem vilões e nem heróizinhos. Né? Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Só que, para determinadas atitudes, você vai ter que algumas características vão ser super propícias para que você tome determinadas atitudes. E aí você tem essa fórmula do mal aí, né? A moralidade mais obsessão mais recalque. É igual a quê? Ressentimento. E esse ressentimento passa a ser aplicado em seu trabalho para uma empresa responsável por criar fake news na internet, né? Ele procura a dona da empresa, né? Naquele lugar, aquela boate, ele vai lá, porque ele descobre que ela está lá, eu acho que se não me engano, e aí ele intercepta ela na saída ali, se apresenta e tudo mais, e fala que quer trabalhar com internet, tal, e aí ele consegue. E ele quer destruir reputações, ou mesmo destruir vidas, certo? Não que ele vá matar diretamente, mas é como se isso significasse para ele, gente, expurgar, exorcizar o ressentimento dele em relação, né, àquela sociedade que não o aceita e que não dá para ele a oportunidade ou o reconhecimento que ele acredita que ele merece. Certo? Então, vamos lá. É uma forma de expurgar seu ressentimento e seu recalque, ao mesmo tempo em que pode propiciar a ele a ascensão social que deseja. Certo? Aqui, olha que interessante, o filme sugere que o contexto das fake news e do discurso de ódio é perfeito para indivíduos como Thomas, que querem um canal de exorcismo de suas frustrações. Então, gente, enquanto você tiver um cara que se sente meio que rejeitado pelas garotas ou injustiçado pelo mundo e que se tranca num quarto dentro de um computador e cria ali uma vida paralela no mundo digital, criando ali avatares para jogos e sem socialização com o mundo, e sendo ali o tempo todo, né, alimentado por discursos, às vezes, completamente extremistas, para, na verdade, tentar canalizar o que ele tem de ressentimento em relação à sociedade, o que tem de gente assim, gente, o tanto que esse tipo de característica é propícia para esse tipo de coisa que a gente está vivendo, não está escrito no gibi. Certo? Então, tipo assim, é desse povo que as fake news e o discurso de ódio que a gente está vivendo hoje nas redes sociais e se espalhando pela sociedade como um todo, né? É desse tipo de frustração que esse tipo de discurso se alimenta. Certo? Um dos pontos mais fortes de rede de ódio, né, do filme, é a mistura de público e privado que rede de ódio faz. O que eu falei agora, né? A motivação de Tomás é pessoal. Diz respeito à aceitação pessoal e a sentimentos que quer que sejam correspondidos a qualquer custo. O que nos leva ao outro lado. Ele extrapola os limites do pessoal e do privado. Não somente invadindo a privacidade das pessoas, mas criando uma onda na internet que tem consequências devastadoras em nível público. A inserção de uma disputa eleitoral em meio a isso não deve ser vista com inocência, sobretudo quando as fake news
se tornaram objeto de preocupação internacional, um problema muito discutido em todo o mundo. Meninos, e aqui é interessante observar, a Polônia, não faz muito tempo, acabou de eleger um sujeito que é considerado ultraconservador de extrema-direita. Certo? Então, o que se falou e que hoje já está comprovado, né, em relação, por exemplo, ao Donald Trump, é que ele usou máquinas como essa, né, pela qual o Thomas trabalha, junto com a Rússia, para acabar com a reputação da Hillary Clinton. Tá certo? Independente da sua aceitação ou da sua simpatia ou não pelo presidente do Brasil, a campanha dele foi toda construída pelas redes sociais, porque no espaço da televisão ele tinha poucos segundos, porque o partido era pequeno. Certo? E em meio a isso vieram inúmeras, né, denúncias de fake news e etc, 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 o que só faz pensar que realmente isso aconteceu. Por quê? Porque existe uma tendência, né, política do nosso presidente a seguir os mandamentos políticos do Donald Trump. E segundo, porque em nenhum momento a gente percebe, né, o Poder Executivo do Brasil nesse momento gostando da ideia de levar adiante as CPIs de fake news e os processos de fake news que tanto estão aí, né, pipocando, né, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Tá certo? Então, quer dizer, percebe-se que é uma questão que envolve um contexto geral, né? Então, as fake news ligadas à questão da política já tinha. Eu lembro que em 2017 eu já estava ouvindo falar muito disso, que a gente tinha que tomar muito cuidado com o que ia acontecer em 2018. Não tomamos o devido cuidado. Não que o resultado tenha sido bom ou ruim, mas o fato é, as fake news elas foram produzidas em massa e elas influenciaram os resultados das eleições mundo afora, inclusive na Polônia, onde, né, o filme foi produzido. Certo? Outra questão interessante é a utilização dos games online para recrutar cúmplices. Gente, uma das grandes preocupações que existem em relação a essa questão, principalmente de mães, né, preocupadas com a capacidade de socialização dos filhos pré-adolescentes ou adolescentes, é essa coisa que acontece nos jogos online, que você vai conhecer pessoas que você vai conhecer ali por nomes, né, que vão ser inventados, por apelidos e tudo mais, e que muitas vai ter interação com essas pessoas, você não sabe de onde vem aquela pessoa, quem é aquela pessoa, enfim, certo? E isso vira, né, uma ferramenta de recrutamento para esses grupos radicais muito grande, principalmente entre os jovens, que são, obviamente, mais influenciáveis no que se refere a essas questões ideológicas. Certo? Então, o filme ele dá um jeito de colocar até isso, que é uma questão muito sensível hoje, gente, para os cursos que têm acontecido sobre crimes cibernéticos e sobre a questão que envolve as divisões ali de discurso de ódio na internet e tudo mais, tem se preocupado muito com a ação desses grupos nos jogos online, nos jogos em rede, certo? Por quê? Porque é uma ferramenta em que é fácil você assediar, recrutar e não ser identificado. Tá certo? Então o filme coloca isso quando ele vai entrar em contato com o cara que ele quer que seja a mão que vai explodir a bomba, digamos assim, né? A mão que vai explodir a bomba. Tá certo? Ele não quer ser a mão que explode a bomba, mas ele quer. E é interessante observar aquela figura, né? Um sujeito talvez que vive uma vida de adolescente, mas que já é mais velho, uma figura meio que descuidada com o corpo, né? Que vive ali nesse mundo online, que cuida de uma, eu não lembro se é mãe ou se é avó, de uma mãe ou avó, né, que já idosa, mas completamente desequilibrada, que bate nele. Então, imagina, para a configuração desse indivíduo, o que isso tudo não traz.
e a proximidade excessiva com tudo isso que a internet traz, o tanto que isso não vai alimentar nesse sujeito esses discursos, essas frustrações, né? Gente, se o Freud vivesse hoje, o Freud ele ia passar o tempo inteiro estudando o que as redes sociais fazem com as pessoas, certo? Ou o que as redes sociais, né, potencializam nas frustrações das pessoas. Ele ia ficar o tempo todo fazendo isso, se ele estivesse vivo. Certo? Esse filme ele pega exatamente isso, né? Então pega essa questão das fake news, pega essa questão dos recrutamentos online para grupos extremistas e coloca mais nacionalismo, xenofobia, cyberbullying, fake news, armamentismo, política e games em uma única reflexão que parte, no fim das contas, de um grupo de pessoas que se sentem invisíveis diante das elites, dos discursos progressistas, da globalização e que encontram na internet um veículo para disseminarem suas frustrações, ideias retrógradas e, acima de tudo, necessidade de aceitação. Então, olha como a coisa mistura as necessidades e as carências individuais com coisas que têm impacto global, que têm impacto coletivo. Certo? Tomás, em outro contexto, seria facilmente um desses garotos que cometem assassinatos em escolas em busca de reconhecimento e atenção. Chance? Meninos, vamos pensar aqui em alguns possíveis temas. Alguns possíveis temas aqui. Ó, fake news e seus impactos no mundo contemporâneo, certo? Vale lembrar que em 2018 esse já foi o tema do Enem, certo? Mas você pode ter inúmeros vestibulares que podem trabalhar com isso. Beleza? As redes sociais como veículo de disseminação de preconceitos e ideias extremistas, certo? Aí entra a questão, não de fake news, mas a questão de discurso de ódio, certo? Aí, a utilização da Deep Web para isso, desses jogos em rede para isso, das páginas clandestinas, ou às vezes nem tão clandestinas, às vezes, né? Porque assim, gente, eu para fazer uma pesquisa uma vez sobre essa coisa da utilização dos discursos neofascistas, neonazistas na internet, eu fui no Facebook atrás de páginas de nazismo e neonazismo. E não faz tanto tempo assim. E essas páginas você tinha acesso a elas. Tipo assim, algumas você tinha que ser chamado para ser membro, mas assim, eu conseguia achar a página com facilidade. Certo? Ultimamente é que tem tido, né? Porque o que aconteceu? Diante de discurso de ódio, diante de fake news, não sei se vocês se lembram, faz mais ou menos 1 ano e meio, o Senado norte-americano chamou o Mark Zuckerberg lá, né, o dono do Facebook e do mundo praticamente, para falar, e aí? O que você vai fazer para conter essa onda que está sendo potencializada pelas suas redes sociais? Certo? E aí, recentemente, que fake news, que Twitter, que Facebook começou o quê? A denunciar essas páginas, derrubar perfis, né? Inclusive o próprio, né, presidente e família do presidente, e filhos do presidente, já teve perfil de páginas de Instagram e perfil de Twitter derrubado várias vezes. Por quê? Por fake news ou por falar alguma coisa, né, que fosse considerada, né, discurso de ódio, coisa parecida. Tá certo? Então, agora é que isso está começando a acontecer. E aí eu me lembrei, por isso que eu coloquei na frente para vocês, gente, de um filme que deve ter sido um dos primeiros filmes a falar sobre como esse ovo da serpente está sendo chocado desde a virada do século XX para o século XXI. Mesmo antes da explosão das redes sociais. Certo? Esse filme se chama A Outra História Americana. Coloca no chat aí para mim se alguém já viu esse filme. A história é um filme com Edward Norton, né, que ele faz o papel de um rapaz que é neonazista. Ele vira neonazista depois de ser influenciado por um cara lá que tinha coisas na internet. E o irmão dele, ele vai preso depois que ele comete um dos crimes mais horríveis da história do cinema. E aí o irmão dele, mais novo, está indo para o mesmo caminho dele. Só que ele volta, só que esse irmão mais velho volta diferente da prisão. Quem já viu esse filme? Ninguém nunca viu? Acho que o senhor já recomendou esse filme, se não me engano, mas ainda não vi.
devo ter recomendado, porque ele, gente, para mim, ele é um dos melhores filmes que existem, assim, sabe? Tipo assim, assistir Rede de Ódio, depois assistir o Outra História Americana, que é 20 anos atrás, você entende assim que esse é um processo que está acontecendo já faz algum tempo. Né? Já está acontecendo faz algum tempo. E que a coisa tem um determinado momento, por que eu citei isso aqui? Que esse cara que é o Derek, né? Ele volta da prisão totalmente mudado, certo? O que vai fazer ele entrar em conflito com o irmão mais novo. Né? O irmão mais novo via no irmão mais velho um herói, um semideus. E as ideias do irmão, que era um neonazista, um líder de ganguezinhas neonazistas, né, lá no bairro deles, né, vai para a prisão e quando volta totalmente mudado. E esse irmão se sente meio que traído, né? Tipo assim, poxa, eu fui crescendo para ser o novo você e aí você volta com outras ideias e tal. Por quê? Porque vai acontecer coisas que vão fazer virar gente na cadeia, digamos assim, né? E aí ele vai reencontrar com os ex-amigos neonazistas, que estão todos doidos para recebê-lo de volta, o líder de volta e tal, e o mentor dele, que era um cara que fazia essas festas neonazistas misturado com coisa, enfim, né? E aí ele vai encontrar a Stacy, que é a namorada. A namorada faz parte desse grupo neonazista e tal. E aí ele vai falar para ela que não tá afim mais de nada daquilo, tal. E ela, só que ela tá com a cabeça totalmente feita. Ela fala, o que aconteceu com você? Esse não é você, não sei o quê, papapá. Eu entendo que você tá chateado, que você fica pensando que a coisa pode ficar lutando sozinho para mudar essa coisa, né, nesse país que está sendo inundado por negros e por não sei o quê, por latinos, mas as coisas estão mudando, as coisas estão crescendo. Você já viu o que nós fizemos na internet? Isso lá em 1999, 98, na verdade. Né? Então, você já viu o que a gente fez na internet? Então, quer dizer, desde a virada do século, desde o início ali da internet como uma coisa que vai chegar à casa das pessoas, né, você tem esses grupos utilizando, né, a internet, o mundo digital, para disseminar as suas ideias. Né? Então, quer dizer, isso lá em 98, agora a gente chega em 2020 e Rede de Ódio mostra até onde isso pode ir, certo? E o caminho que isso já traçou. Certo? Outros temas, cyberbullying, né? A gente fez a redação sobre bullying e eu comentei cyberbullying na semana passada, que eu falei para vocês que entrava muito na questão do Rede de Ódio. Por quê? O que é o cyberbullying? O bullying, ele é essa agressão, essa violência psicológica ou física, no caso do cyberbullying psicológica, reiterada cronicamente em relação a uma pessoa por algo que ela é. Principalmente por algo que ela é. Tá certo? E isso, inclusive, muitas vezes tem sido associado à onda, né, ao aumento de suicídios e tudo mais. Tá certo? Então, o cyberbullying, vale lembrar o que acontece com a moça lá no filme, né? A moça Fitch, que um cliente queria acabar com a reputação dela e o Thomas vai ser bem sucedido nesse processo. E aí ela vai ficar desesperada, né? Com a onda de haters e ela, né? E tal. Tá certo? E a questão da nova onda ultraconservadora que se valeu de forma muito eficiente das redes sociais para ampliar o seu discurso por meio, principalmente, de bots, de perfis fake e de agências como essa que é mostrada lá no filme. Certo? Então, tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é muito legal. Relações de centro e periferia, outro tema, né? Gente, relação entre centro e periferia. O sentimento de superioridade das elites em relação aos menos privilegiados. Isso aqui cabe como uma luva, né, em relação à família Krasuk, né? Tá ali o nome agora. Que vai ter esse tipo de desprezo, de desdém pela figura do Thomas,
certo? E como isso pode incitar a gente, né? Pode ir fomentando, pode ir fervendo em fogo baixo, certo? Esses ressentimentos que podem explodir na forma de tudo isso que a gente vê no filme e que tem visto na vida real também, tá certo? Aqui agora, meninos, eu vou mostrar para vocês uma resenha sobre o filme, tá certo? Uma resenha. O que é uma resenha? Uma resenha, gente, tá tão esquisito eu falando aqui e eu não tô me vendo, dá agonia. Tem alguém falando alguma coisa aqui? Acho que eu já falei desse filme, né? Do A Outra História Americana. Deixa eu ver se eu sair, se eu volto. Peraí. Oi, gente, agora eu tô vendo vocês. Vai lá. Estou me vendo também. Oi, esquilos. Deixa eu voltar lá. Vamos ver se agora eu apareço. Agonia, não dá para ver eu? Aí eu continuo desaparecido. The video thumbnails are minimized to optimize full screen video clip screen sharing. Mas eu não quero, eu quero aparecer. Sou aparecido. Isso se chama complexo narcisista. Não, gente. Isso aqui não é podcast, é aula. Eu quero ver minha cara. Eu não sei o que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Então, meninos, vamos lá. A resenha, ela é um gênero textual. Que é esse? Eu vou ler. Lembra das páginas que eu pedi para vocês seguirem? Literamas, Quarenteners, Cinema com Crítica. São páginas de resenhas. Geralmente você tem ali um momento de sinopse para informar o leitor sobre a obra que está sendo resenhada e você tem a opinião, a análise, né, o ponto de vista do autor sobre aquela obra, a avaliação que ele faz por meio de o quê? Opinião embasada por argumentos, certo? Essa é a resenha, que o pessoal chama de resenha crítica, é o que faz o crítico de cinema, tá certo? Críticas, gente, podem ser positivas e negativas. O que faz um texto ser crítico? É a capacidade que ele tem de analisar. Não é a capacidade de falar mal, não, tá, gente? Todo bom texto é um texto crítico. Por quê? Porque demonstra a capacidade de análise. Tá certo? Beleza? Então, essa é a resenha. Foi escrita pela Isabela Boscov, que é, para mim, uma das maiores críticas do Brasil. E aí, quero que você observe como que ela vai construir a resenha. Perceba já o seguinte, meninos. Você vai ter a parte de sinopse, a parte que vai falar sobre as informações do filme, sem fazer maiores spoilers, mas para que o leitor saiba sobre o que ele está lendo, tá certo? E aí você vai ter a interferência da opinião com os seus argumentos. Tá? Com os argumentos do autor. Então, olha só. Chance. Tomás Maciej Musalowski. Tá errado, não é Musalowski, não. É Muzialowski. Muzialowski. Acaba de ser expulso da universidade por ter plagiado um trabalho. Mas na visita aos Krasuk, a família muito rica que paga suas mensalidades, ele não apenas omite esse fato, como conta lorotas sobre a sua adaptação ao curso. Insiste ainda em chamar o casal de tio e tia, como fazia na infância, quando eles alugavam a fazenda de seu pai nas férias. A familiaridade excessiva os constrange visivelmente e deixa entrever que sabe mais sobre a vida da filha, Gabi, Vanessa Alexander, do que seria normal para alguém que tem tão pouco contato com ela. Né? Então ali você já vê. Na saída, finge esquecer o celular e o deixa gravando, para saber o que falaram dele na sua ausência. Esquisito e perturbador, dizem eles, com razão, mas também com um desdém e uma zombaria que imediatamente os diminuem aos olhos do espectador. A coisa que eu falei para vocês, né? Legais, super liberais, e tá lá, mas e esse desdém, esse desprezo, né? Tomás, deduz-se pelas conversas, veio de uma família pobre, provinciana e disfuncional. Ele cobiça a vida dos Krasuk e cobiça, sobretudo, Gabi. Está determinado a se insinuar no círculo deles.
Para tanto, porém, precisa de algum dinheiro e de oportunidade, ambos conquistados por meio de sua vocação natural para o ressentimento. Em uma agência de relações públicas, que é, na verdade, um gabinete de ódio, que clientes contratam para destruir concorrentes, ele floresce. Olha o ambiente propício para alguém como ele. Tem o talento inato para trollar, desinformar, mentir, arruinar reputações, fomentar rancores. Tomás adora o emprego. Nasceu para isso. No qual vai muito além do que o dever exigiria. Né? É interessante observar, né, gente? O filme trabalha muito com closes do personagem do Tomás o tempo todo. E à medida que ele vai se envolvendo profundamente naquela história toda, tanto que ele vai ficando cada vez mais esquisito, né? Cada vez mais com olheiras, cada vez mais pálido. Ele vai quase com uma transformação, né? Credo, né? Tipo assim, você fica pensando até assim, isso é só o físico, isso é a alma dele mesmo sendo corrompida por tudo que ele está fazendo. É um prazer para ele fingir que trabalha por um candidato liberal, né? Que inclusive vai acabar sendo gay, né? E vai ter uma cena muito estranha naquela boate. Amigo dos também. Peraí, vamos lá. É um prazer para ele fingir que trabalha por um candidato liberal, amigo dos também, eles muito liberais, Krasuk, e ao mesmo tempo deflagrar campanhas homofóbicas, racistas e nacionalistas contra ele nas redes. E a partir de certo momento, não só nas redes. Só posso imaginar quantos Tomás estão espalhados pelo mundo neste momento, dando o pior de si como profissionais ou como amadores. Daí, o que faz esse filme tão aterrador, né, gente? Quantos Tomás estão por aí? Quantos são capazes de fazer isso? Certo? E como que o trabalho desses caras sejam, né, meros trolls, ou sejam caras que estejam contratados para fazer isso e que têm gosto em fazer isso, como que o trabalho deles altera o nosso senso sobre o que é verdade? E como isso pode mudar o resultado das coisas na nossa sociedade. Certo? A escalada de influência de Tomás não é inteiramente plausível, mas esse é um detalhe menor. Né? Tipo assim, aqui é um comentário que ela está criticando, né? Que ela acha que tem coisa na história que não é muito convincente. Eu mesmo acho que a aproximação dele com o político lá fica próxima demais, rápido demais. Certo? Mas são coisas, mas eu concordo com ela, isso é um detalhe menor. Além da interpretação escorregadia, né, de Maciej Moisialowski, né, essa palavra é interessante, escorregadia. Né, ele muda de cara e de sentimento o tempo inteiro para se adaptar às situações. Né? O mais fascinante em Rede de Ódio, para mim, foi quantas vezes ponderei o quão humilhante era aquela condescendência dos Krasuk com Tomás. O que é condescendência? É quando você finge que é legal com alguém que você acha que é menor ou mais baixo que você, ou inferior a você. Certo? Isso é um sentimento muito ruim. Quando você é legal porque você tem, na verdade, ele não é como eu, ele não tem, sabe? Não é tão inteligente como eu, então eu vou o quê? Ser condescendente. Certo? E o quão amarga pode ser essa sensação de querer outra vida, mas estar barrado dela por uma fronteira intransponível, a fronteira social, a fronteira econômica, né? Em resumo, várias vezes compreendi as razões de Tomás. E então me repugnei com as respostas desprezíveis que ele deu a essas razões. E isso é o que torna o filme do diretor polonês Jan Komasa tão engajador. Enfim, sua anatomia... Ai, gente, peraí. Apertei o trem errado aqui. Komasa tão engajador, enfim. Sua anatomia de como as redes sociais aceleram a exploração política mais abjeta de queixas válidas e de temores reais ou forjados, e como normalizaram a manifestação da baixeza, a normalização da manifestação da baixeza.
de coisas que você fala, sério, gente, esse povo tá falando isso. Sério, as pessoas estão defendendo isso. Sério, em 2020 tem gente fazendo isso e divulgando esse tipo de pensamento nas redes sociais. É a normalização da baixeza, né? Komasa está com o dedo no pulso da Polônia e do mundo atual, captando todas as vibrações. É dele também outro filme extraordinário e imensamente perturbador que acaba de chegar ao On Demand, Corpus Christi, que falei para vocês, que olha por um ângulo inusitado de um ex-presidiário que se passa por padre e acredita verdadeiramente ser um emissário espiritual. Ele olha essa mesma questão essencial de rede de ódio, a da colisão entre as pessoas que fazem as regras e as pessoas que sentem ter sido postas de fora do jogo. Olha a necessidade de aceitação. Em rede de ódio, Komasa volta a abarcar a outra variável da equação. Ele não poupa também o liberalismo deslumbrado dos Krasuk e a sua certeza de que são melhores. Com a sua crueldade casual e os olhos pregados no próprio umbigo, eles são agentes por omissão, no mínimo, dessa deterioração do ambiente político e da convivência social. Mas, da mesma forma, Komasa se solidariza com eles quando, depois de ver uma manifestação virar batalha contra segmentos raivosos da nova direita, eles percebem como seu país está indo para o vinagre e choram. É de chorar mesmo, e é principalmente de assustar. Certo? Bom, aqui eu coloco para vocês o que é uma resenha, já estamos acabando, tá? Uma resenha ou resenha crítica é um texto argumentativo cujo objetivo é expor a opinião de alguém acerca de um produto cultural. Para isso, o autor deve equilibrar informações objetivas sobre a obra resenhada e mostrar seu ponto de vista de forma embasada, de forma a convencer o leitor. Diferentemente dos textos dissertativos de modelo Enem, pode-se, na resenha, trabalhar a opinião com maior pessoalidade. Vocês viram, para mim, né? Maior pessoalidade. Assim como ocorre nos artigos de opinião, que também também permitem a primeira pessoa. Trata-se, portanto, de um texto de opinião. E para quem quer UFO, isso aqui é fundamental. Tá? Para quem quer o NB, isso aqui também é importante. Para quem quer qualquer texto que envolva a dissertação que não seja modelo Enem, isso aqui é bacana. Então, você fará para mim, nessa semana, uma coisa um pouco diferente. Eu não estou pedindo uma resenha, tá, gente? Porque às vezes você nunca fez e tal. Eu estou apenas te liberando do modelo Enem essa semana para que você faça isso aí, ó. Tomando como base o conceito de resenha, né, o que a resenha faz, coloca um pouco de informação sobre o produto, né, a obra, e a opinião embasada. E levando em consideração que esse gênero textual permite maior liberdade no trato da opinião de forma mais pessoal, elabore um texto opinativo, a sua opinião, sobre o filme Rede de Ódio, buscando apresentar informações sucintas e objetivas sobre a obra e seu ponto de vista embasado sobre ela. Seu texto deve ter entre 20 e 30 linhas e apresentar obrigatoriamente um título. Por quê? Porque fora a redação de Enem, gente, você vai encontrar inúmeros vestibulares e gêneros que obrigam você a colocar um título. Tá bom? A gente termina com a cara dele aqui. Beleza, meus amores? Raul, é muito louco isso, né? É muito louco isso. A gente fica tão condicionado ao modelo Enem que quando a gente tem a liberdade de fazer uma coisa diferente, a gente fica com medo. Pensa assim, meus queridos, vocês não têm boletim, tá? Então, pelo menos aqui, você tem a possibilidade de experimentar e errar o tanto que for necessário, mas isso vai ampliar a sua capacidade de o quê? De fazer tessituras textuais, construir novos tipos de argumentação, perceber diferenças de discursos, de gêneros textuais, tá bom? Beleza? Então, o que eu quero? Um texto opinativo, um texto de opinião. Gente, como eu falei, né, na semana passada e hoje no começo da aula,
o Rede de Ódio, eu ia começar a fazer, né, esse trabalho de sair um pouco do esquema Enem, certo? A partir do Rede de Ódio, para ir para várias universidades que eu já comentei aqui na aula na semana passada, que eu não vou comentar de novo, depois vocês olham lá na aula online, tá certo? Então, vou pegar a FUVEST, vou pegar a Unicamp, vou pegar o UNB, vou pegar até o EG, vou pegar o FT, vou pegar tudo, certo? Só que eu quero que isso seja um processo. Por quê? Não adianta eu chegar para você e falar assim, faz uma dissertação modelo FUVEST agora. Você vai fazer uma redação modelo Enem, para mim. Então, por isso que eu estou começando por aqui. Um texto, te dei um exemplo de uma ótima resenha, te falei o que é, você não está preso na resenha, mas eu quero que você coloque um texto opinativo, faça um texto opinativo sobre o Rede de Ódio. A partir daí, a gente vai começar a ver como colocar opinião sem ser no modelo Enem. Tá bom? Beleza? Então é isso, meus queridos. Aí você está falando, nossa, você devia ter visto esse filme, né? Gente, tá, já teve a aula, mas você pode ver ainda assim, né? Vocês perceberam que é um filme que é meio que urgente, né? Para dizer o mínimo. Eu já estou 7 minutos atrasado. Queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, meus queridos. Tchau, minhas queridas. Tchau. Tchau, tchau. Ó, não é para amarelar, não, hein, gente? Não é para amarelar. Eu quero todo mundo fazendo esse texto de opinião sobre o Rede de Ódio. Tá? Não é para amarelar. Chance, tivemos uma conversa semana passada falando sobre você não desistir, produzir, fazer tudo. Vou fazer o esquema de você poder entregar as redações atrasadas, mas é para você fazer as redações. Beleza? Queridos, beijão, abração. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Falou!